o Jornal da Itatiaia ouve hoje mais um pré-candidato ao Palácio do Planalto no ano que vem. Depois de entrevistarmos Ciro Gomes e Marina Silva, que estiveram em Belo Horizonte nos últimos dias, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O deputado está aqui na capital mineira, onde lançou o livro Jair Bolsonaro, Mito ou Verdade? E também para dar uma palestra agora de manhã na Universidade FUMEC. Deputado Jair Bolsonaro, bom dia. Obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E, na verdade, eu não sou eu que estou lançando o livro. O autor é o meu filho, o Flávio Bolsonaro. Eu apenas sou o personagem principal. Tá certo. Deputado, antes da gente entrar nos temas específicos da entrevista, queria só abordar um assunto que foi tema do bloco anterior aqui no Jornal da Itatiaia, o assunto das últimas horas na política, essa nova denúncia contra o presidente Michel Temer. O senhor acredita que ela vai ser barrada novamente na Câmara dos Deputados ou não? Dessa vez a Câmara vai aceitar e autorizar o Supremo a investigar o presidente? Estamos na situação daquele médico que fala o seguinte, né? Vamos amputar o corpo e deixar o dedo. Esse é o retrato da política brasileira. Eu acho que o Temer vence essa batalha, mas com um placar bastante apertado. Que, afinal de contas, ele não pagou a fatura anterior ainda. Ele não, o povo brasileiro. E ele vai escancarar, no meu entender, novamente, né? Os cofres do Tesouro para buscar apoio, para se manter vivo até o final do ano que vem. Deputado, o presidente Michel Temer sancionou a mudança da meta fiscal de 2017 e 2018, que poderá chegar a um rombo de 159 bilhões de reais. O próximo presidente terá que lidar com esse déficit aí sem aumentar impostos, já que a carga tributária brasileira já é muito alta. O senhor é pré-candidato à presidência. Como é que o senhor vê as contas brasileiras e o que fazer para resolvê-las? Você tem que chamar o sistema financeiro para conversar contigo também. Você pode ver que eles não reclamam de absolutamente nada. A diminuição da taxa Selic vai muito mais por um medo de calote por parte do sistema financeiro do que a nossa diminuição, né, da nossa inflação. E a inflação está diminuindo que o povo está perdendo emprego ou está simplesmente exercendo um subemprego. Você, para não deixar nada que se estrague na sua prateleira, você mantém o preço ou diminui. O quadro é exatamente caótico. Agora, se pessoas que pensam de maneira diferente não buscar na política uma forma de mudar tudo isso aí, nós devemos então nos acomodar. Simplesmente jogar tudo pro alto e não dá para mudar. E quando se fala em economia, você não pode falar em economia com essa alta taxa de corrupção que existe no Brasil, bem como na questão da violência. A violência também influencia em nossa economia. E alguém, no meu entender, tem que começar a buscar o ponto de inflexão para mudar esse estado de coisa. Partindo desse princípio é que eu pretendo, né, o ano que vem, caso meu partido assim entenda, me lançar candidato a presidente. Nós estamos com o Júnior Moreira aqui participando dessa entrevista também com o deputado Jair Bolsonaro. Júnior, você tem uma pergunta também na área de economia, né? Sim, Eustáquio. Bom dia, deputado. Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Deputado, um dos principais pilares do governo é a economia, por isso que eu quero insistir nesse assunto, se não o principal, né? E os eleitores não estavam muito satisfeitos com a forma que a Dilma Rousseff levava a economia no Brasil. Muitos falam, especialistas falam, inclusive, que foi ela que projetou esse rombo gigantesco na economia brasileira. Também não estão satisfeitos com o Temer, um pouco mais liberal. Se o senhor chegar ao Palácio do Planalto, nesse momento agora que o senhor está aglutinando esforços aí, qual que é a sua linha de raciocínio em relação à economia? Se o senhor chegar lá, qual que é a linha que o senhor adotaria? Olha, você tem que, na questão pública, né, partir para privatizações, mas não jogando tudo pro alto, quem pagar mais leva. Você pode ver, sistema energético no Brasil. Você pode passar uma questão vital, estratégica, como é a energia, para a mão de estrangeiros, tirar de estatais brasileiros, por exemplo, e botar nas mãos de estatais chinesas? Eu acho que não é por aí. O Brasil tem um potencial muito grande, não é a curto prazo você vai resolver isso daí. Tá? Primeiro, sentar-se com o sistema financeiro. Esse pessoal não pode simplesmente levar mais de R$1 trilhão por ano a título de juros, rolagem de dívida, e fica por isso mesmo, e a responsabilidade passa por lá de cá. Ninguém quer dar calote, ninguém quer dizer que eles têm que ser alijados do quadro econômico nosso, mas da forma como está sendo tratado, não. O Brasil tem potencial para sair da crise? Tem. Olha a nossa questão mineral, por exemplo. Eu te pergunto, Araxá, que tem nióbio, estou aqui em Minas Gerais, é justo a forma como o nióbio é exportado pelo Brasil? Não é justo. Nós não investimos aqui, não aplicamos aqui
no potencial do nióbio. Nós não pesquisamos isso daí. Então é uma questão, sei que é pouco, interessa na economia, mas você pegar todo o nosso subsolo aqui no Brasil, que é nióbio, é grafite, é grafeno, terras raras, minério de ferro, você não pode simplesmente continuar exportando isso sem agregar valores. Você tem que buscar parcerias com países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Israel, para explorar isso daí e começar a valorizar o que é teu. Agora, ninguém vai tirar o Brasil dessa situação caótica que se botou na economia sem que a verdade venha à tona. Por que não fazemos a auditoria da nossa dívida? Não se aceita. Não só o governo anterior, como esse atualmente, vetaram propostas nesse sentido. Porque eu não posso saber quantos papéis que o Brasil tem e tem que honrar paga título de juros. Nós temos informes que não são informações, tem papéis que pagam 40% ao ano. Isso é verdade ou não é? Os países, poucos no mundo, que fizeram com seriedade a auditoria de suas dívidas, por terem chegado a uma situação igual a nossa, rapidamente saíram dessa crise econômica. O senhor, então, não é a favor de privatizações? Não, sou a favor de privatizar. Algumas nem privatizar, simplesmente extinguir. Mas a questão estratégica, como energia, não. Você pode ver. Há pouco tempo discutiu-se aqui uma área da Amazônia que o Temer teria revogado aquele decreto, né, para que se explorasse minérios lá. Aquela área é reservada para a exploração de minério, realmente. Não é uma área de proteção ambiental. Agora, imediatamente, tão logo foi baixado o decreto, de 5 empresas, 4 estrangeiros para vir explorar riquezas minerais nossas por concessão. Você pode até partir para a exploração com parcerias e não pegar mais ou menos, por exemplo, 4% de imposto. O cara tira uma tonelada de ouro, fica 40 quilos aqui no Brasil e 960 quilos são deles. Isso é justo? E essas áreas de potencial mineral não é apenas ouro. Você tem diamante, entre uma infinidade de outros minerais. Essas riquezas que só nós temos no mundo, que não pode simplesmente você abrir o capital, seja de onde for. Você quer ver uma notícia importante? Primeiro, amor por você. Vou começar a falar aqui que estou transgredindo agora. Fiz o requerimento de informações e a resposta veio carimbado com confidencial. Não posso falar. Sei que não posso falar, mas vou começar a falar alguma coisa. Quero saber até onde vão querer me colocar no Conselho de Ética. O senhor Sérgio Gabriel, então presidente da Petrobras, vendeu o direito de explorar potássio na foz do Rio Amazonas, que é o único local que temos potássio no Brasil, para uma empresa canadense. Isso é justo? Isso é um crime de lesa pátria. E depois outros negócios foram feitos em cima disso. Oficiei todos os órgãos competentes que deveriam tomar providência a respeito. Talvez pelo excesso de denúncia de corrupção, entre outras coisas, se toma providência. Mas é justo você, a única área de potássio, você vender a sua exploração para uma empresa canadense e nós, do agronegócio, dependemos 100% do potássio que vem da União Soviética. Esse é o Brasil. Dá para dar certo pensando dessa maneira no Brasil? Olha o atual governo. Se pensa apenas em se perpetuar no poder, ou seja, terminar o seu mandato. O governo anterior do PT queria se perpetuar no poder. Enquanto tivermos gente preocupado com o seu grupo político e não com o Brasil, não temos como abrir os horizontes e sonharmos com dias melhores para todos nós. Deputado, agora outras áreas nevrálgicas do Brasil. Vamos falar de educação, de saúde. Qual que é a proposta prática do senhor, sendo presidente da República, para aumentar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias, remédios? Olha, os problemas são enormes nessa área aí. Uma população que não tem salário está muito mais propensa a procurar hospital do que nós. Você começa resolvendo o problema de saúde, conseguindo dar oportunidade para o cara trabalhar. Ele se alimentando um pouco melhor, tendo o que fazer, ele vai menos nos hospitais. Começa por aí, no resto não tem como fazer milagre. Mas e dinheiro, Eu fui, investimento? Não tem dinheiro, o Brasil não tem dinheiro. Tá? Eu fui no Hospital do Câncer em Barretos. Lá simplesmente funciona, é SUS, mas tem um gestor. Funciona. Quem é o atual ministro da Saúde no Brasil? Um político. Enquanto você continuar com indicações políticas para aparecerem gente como Gedel Vieira Lima com mala de dinheiro em casa, você não tem como ter solução. Você tem que ter um ministro que seja gestor de fato. E ele tem ascendência sobre todo o sistema de saúde do Brasil. Você pode melhorar e muito essa questão. Agora, simplesmente buscar dinheiro, não tem da onde, ninguém vai fazer milagre e eu não sou, apesar de meu nome ser Jair Messias Bolsonaro, tô longe de ser o salvador da pátria. Mas aí como financiar a saúde sem dinheiro? Mas peraí, eu tô falando em gestão. Quanto vai pelo ralo? Quanto você vê de material que simplesmente apodrece ou é comprado a mais ou sem responsabilidade nenhuma para atender grupos políticos? E quando um político, um partido quer um ministério, ele quer para quê?
para gerir corretamente ou quer para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro. Essa é a regra em Brasília. Não é só a saúde. Transporte é a mesma coisa. Você pode falar, você tem um prazer de, por exemplo, ir daqui para o Rio, ou daqui para Brasília com o teu carro, enfrentando aí centenas de lombadas eletrônicas? Ninguém está preocupado com a tua vida. Isso é loteado entre políticos para ganhar dinheiro. Tem local, trecho no Brasil, que até 80% da multa vai para a empresa que botou os pardais. Esse é o Brasil. Você pode ver, você pega, eu não vou mais na Baía de Angra, perdi a paciência, entre Rio e Paraty, são mais ou menos 80 lombadas eletrônicas, a maioria de 40 por hora. Não vou mais, eu me aborreço, chego revoltado, em consequência, não tem turismo na região, prejudica a nossa economia. Então os problemas são muitos. O hospital não passa disso também. Antes da Aline perguntar sobre educação, o senhor falou aí de loteamento de ministérios por partidos políticos. Hoje nós vivemos um presidencialismo de coalizão. O presidente não governa sem um Congresso Nacional. Como é que o senhor vai governar com maioria no Congresso e não oferecer cargos para os partidos aliados? Se é para continuar nessa vida de corrupção, toma lá da cá, não vote em mim. Como é que vai ser então? Eu vou impor os meus ministros. Se quiserem caçar o mandato, é problema deles. Não será por omissão nem por corrupção. O Brasil não suporta mais esse tipo de fazer política. Tanto é que nenhum partido grande aceitou discutir comigo uma possível candidatura, e eu que estou com 21% de intenção de votos. Eu que não sou nada na política. Eu nunca fui... Você nunca me viu envolvido em nada na política, muito pelo contrário, sempre batendo de frente contra essas pessoas. Eles não aceitam uma pessoa como eu. Agora, se é para nós falar aqui, tem que continuar dando, então, por favor, me peça para votar contra, para que o processo do Temer não volte para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ser coniventes com a corrupção em nome da governabilidade. Isso tem que mudar. E se eu chegar lá, vai ser assim. Por exemplo, meu ministro da Defesa seria um general 4 estrelas, não um desarmamentista como é o atual ministro. Tá? Então o senhor não vai preocupar muito com a maioria no Congresso? O Congresso é independente. Não é desprezar. O Congresso é independente. Assuma a sua posição. Ou você está votando... Está votando num candidato a presidente da República, né? Alguns falam, né? O Bolsonaro não entende economia. Primeiro, graças a Deus que eu não entendo, porque os economistas especialistas levaram o Brasil pro buraco que está aí, ok? Agora, muita gente vai falar bonito em economia, na hora de nomear os seus ministérios, vai na linha da tua pergunta. O PSDB quer qual ministério? O PMDB quer quantos ministérios? O PR quer quantos? O PP... Aí você vai ficar lá em Brasília como uma rainha da Inglaterra, esperando, né, que não ocorram problemas para você continuar o teu mandato. Sentar-se na cadeira presidencial é uma enorme responsabilidade. Não é para político profissional, ok? Então, assim sendo, eu até repito aqui, se querem alguém diferente, estou à disposição. Se é para fazer a mesma coisa, então os outros aí o pessoal votar. Tá certo. 7h26. A gente está entrevistando o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continua essa entrevista com ele, perguntando sobre educação, sobre segurança, outros temas importantes para a população. 7h30, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Estamos de volta com uma entrevista com o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República ano que vem. A Aline tem uma pergunta sobre educação, Aline Neves. Isso mesmo, deputado. Na educação, como gerenciar os atuais problemas que giram em torno dessa falta de recursos aí para a manutenção das instituições de ensino? E outra pergunta, como presidente, o senhor manteria os programas sociais como Bolsa Família, FIES, Minha Casa Minha Vida, ProUni? Questão de recurso, né? O pessoal fala que parece que se não tiver dinheiro, a gente não sabe, não vai evoluir. Então vamos entregar os pontos aqui agora. O problema de educação. Eu estou com 62 anos de idade, estudei no período militar. Prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. 38 vagas para mais de 40 mil candidatos. Fui aprovado. Naquele tempo a educação era tratada com respeito. A professora tinha como exercer sua autoridade em sala de aula. E você estudava física, química, matemática, biologia, português, entre outras disciplinas. Hoje em dia, o currículo escolar é sofrível. É tudo voltado para a liberdade da garotada em sala de aula. Aí começam a aparecer as escolas militarizadas pelas polícias militares no estado do Amazonas e Goiás. Um sucesso. Nós temos que resgatar, fazer com que o professor tenha como exercer a sua autoridade em sala de aula e mudar esse sofrível currículo escolar. A molecada tem que ter menos direitos em sala de aula, como existe em escolas militarizadas, que nenhum pai é obrigado a botar o filho lá. Tanto é que na periferia existem outras escolas que não são militarizadas e os pais brigam para botar os filhos nessas escolas militarizadas. Então a questão da educação parte por aí. Dinheiro, professor, se eu ouvir de candidato aqui que vão ampliar, vão dar,
Estão mentindo, porque o futuro presidente entra na lei de responsabilidade fiscal. Então é mais uma mentira, porque durante a campanha todo mundo tem solução fácil para tudo. Outro assunto você perguntou. Não, é só para entrar nessa questão o senhor falou de militar, enfim, entrar nessa área de segurança também. Qual que é a proposta do senhor para reduzir a violência? Que o senhor fala muito em armar a população, em liberar o armamento, mas não seria um contrassenso e aumentaria a violência nesse caso? Olha, no período militar também, se você conversar com o teu pai, caso ele esteja vivo, dada a idade dele, né? Ele comprava o seu 38 na Mesbla, sem problema nenhum com a sua carteira de identidade. Pergunta pro teu pai, com todo respeito, pro teu tio, como era a questão da violência naquela época. Era completamente diferente do que é hoje. O Estatuto dos Armamentos desarmou o cidadão de bem. Eu sou capitão do Exército Brasileiro. Qual a diferença da minha vida pra tua, que parece que você não é militar? Nenhuma diferença. A nossa vida vale a mesma coisa. Eu não consigo dormir em casa se não tiver uma arma do meu lado. E eu quero dar ao cidadão de bem brasileiro o direito à legítima defesa que ele não tem. Não é apenas porque não tem arma, porque a lei não garante. Olha o caso Ana Hickman. O pessoal sabe da história. Um bandido entra no quarto de hotel, dá 2 tiros numa mulher, o cunhado da Ana Hickman pega a arma, mata o cara. O que está acontecendo atualmente com o cunhado da Ana Hickman? É réu. Ele vai para o banco dos réus, vai para tribunal de júri. Existe legítima defesa em nosso Brasil? Você tem que dar esse direito ao povo. No que depender de mim, o cidadão de bem vai ter posse de arma de fogo. O proprietário rural vai ter fuzil em sua propriedade para fazer frente aos marginais do MST. Isso resolveria a segurança pública? Bastante resolveria. E estou expondo aqui com as minhas ideias. Não estou preocupado em, não, vamos ver como é que fica, talvez, vamos fazer um cursinho e tem que comprovar efetiva a necessidade? Não, você só tem uma vida. E o ser humano só respeita o que ele teme. Se ele sabe que você pode estar armado na tua fazenda ou no teu apartamento, duvido que ele queira invadi-lo para fazer uma barbaridade com a tua família. E mais ainda, no que depender de mim, o agente público, o policial, vai ter excludente de ilicitude. Em operação ele mata, responde, mas não tem punição. Nós temos que dar direito ao policial de matar. Se não for assim, esqueçam o combate à violência. Afinal de contas, para mim, violência se combate com energia ou com mais violência ainda. E essa historinha de reagir de forma desproporcional é conversa para quem não sabe nada de segurança pública. Ora, meu Deus do céu, se o bandido está com a pistola, o policial tem que estar com um fuzil. Se o bandido está com um fuzil, o policial tem que estar com um tanque de guerra. Tem que ser assim, ou não é assim? Se querem agir de maneira diferente, infelizmente, nós vamos continuar chorando os nossos mortos no Brasil. Só voltando no social, rapidamente, sim ou não? O senhor manteria programas sociais como Bolsa Família, FIES, Minha Casa Minha Vida? Eu vou numa pesquisa na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. O prefeito lá resolveu fazer uma auditoria no pessoal que recebe Bolsa Família. 1/3 era fraude. Pediram para sair. Chegava na tua casa, por exemplo, você tem carro, a tua esposa está empregada, você tem carro, você tem casa, era fraude, tá? Outro 1/3, ele conseguiu as duras penas botar no mercado de trabalho. E outro 1/3 não tinha como. Foi mantido. Nós gastamos hoje em dia em torno de 29 bilhões por ano com um programa chamado Bolsa Família. Isso é vergonhoso para nós, porque alguém está trabalhando e pagando imposto para sustentar essas pessoas. 1/3, no meu entender, você não tem como tirar, vai ser mantido. Outro 2/3, nós vamos bater duro em cima para exatamente afastar aqueles que ganham de forma fraudulenta esse benefício. Deputado, como eventual presidente, o senhor governaria para todos e não apenas para aqueles que têm ideias e posicionamentos semelhantes aos seus? Qual seria a postura do senhor, por exemplo, para garantir políticas públicas para as minorias, como, por exemplo, a comunidade LGBT? Qual é o problema da comunidade LGBT? Eles fazem até a marcha do orgulho gay. Eles são mais felizes do que nós. O que eles estão querendo? Eu não estou entendendo. São semideuses? São seres humanos igualzinho eu e você. O senhor vai apoiar? Apoiar com dinheiro público? Participar de marcha do orgulho gay? Não. Faça com dinheiro próprio. Mas não é democracia, deputado? Mas com dinheiro público? Mas outras manifestações são apoiadas com dinheiro público, de outras correntes. Você não tem que apoiar nada com dinheiro público, com manifestação. O direito de manifestar é teu, tem que ser espontâneo. Tá? Você é contra a comunidade LGBT? Não, nada contra, eu sou contra o material escolar. Nenhum pai quer chegar em casa e encontrar o filho Joãozinho, de 7 anos, brincando de boneca por influência da escola. Ou quer? É simples isso aí. Olha essa exposição agora do Santander lá no Rio Grande do Sul, que querem fazer no Rio de Janeiro, parece que queriam fazer em BH aqui também.
Poxa, cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. Agora, querer impor esse tipo de comportamento e levar isso para dentro de sala de aula, para criancinhas de 6, 7 anos de idade, não. Em função disso, eu ganhei o título, né, mais um rótulo de homofóbico. Não tenho nada a ver contra gay. Duvido que não tenha um parente, um amigo gay. Duvido. Não tem nada contra gay? Sem problema nenhum. Um parente, amigo gay do senhor? Com todo respeito pra você sabe se eu sou gay ou não? Não sei. Pois é, eu também não sei se tu é. Não estamos convivendo pacificamente numa boa. Se eu falar que sou, o senhor não tem problema nenhum comigo. A tua vida particular, cara, mas ser feliz, cara. Legal. Deputado, só mais uma questão aqui. O senhor é réu e vai responder pelos crimes de incitação ao estupro e injúria após aquela declaração contra a sua colega deputada Maria do Rosário. Uma eventual condenação pode atrapalhar as suas inspirações à presidência? Isso começou em 2003. Você lembra do caso do Champinha? Tá, uma menina, 16 anos de idade, 16 anos, tá, ela foi surpreendida lá com seu namorado numa fazenda, executaram o namorado por 5 dias, 5 marginais por rodízio estuprou essa menina. E no último dia ela foi praticamente decapitada. O crime foi desvendado. E a Rede TV me convidou para debater isso, por quê? Porque eu era o autor da PEC mais antiga pela Responsabilidade Penal. E convidou também a senhora Maria do Rosário. Ela perdeu os argumentos. Me chama de estuprador. Eu dei um toco nela. Se foi além do normal, não tem problema nenhum. Eu não aceito ser chamado de estuprador, tá certo? E ela estava defendendo que o estuprador Champinha deveria responder à luz do ECA. E os futuros estupradores menores de idade também. Em função disso, é que eu sou réu no Supremo Tribunal Federal. Mas isso pode atrapalhar juridicamente a sua candidatura? Isso é um processo político. Quem me denunciou no Supremo Tribunal Federal foi a vice-procuradora chamada Ela Vieco, tá? Ela aproveitou Marcelo do Janot e foi lá no Supremo me denunciar. Alguns meses depois da denúncia, ela foi flagrada em Portugal com uma faixa fora Temer. E mais ainda, ela estava seguindo o caderno de tese do PT de 2015, discutido na Bahia. O que diz o caderno de tese, um dos seus itens? Devemos movimentar o máximo possível a sociedade para que os mandatos dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha venham a ser cassados. Que coisa mais política do que isso daí? Agora, lamento o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na história, um fato ocorrido dentro da Câmara, transformar um parlamentar em réu. Processo político. Estão com medo de Jair Bolsonaro em 2018. Só queria um esclarecimento do senhor de uma fala que provocou uma grande repercussão aqui em Minas ontem, na chegada do senhor ao aeroporto. O senhor disse que vai abrir Minas Gerais para o mar, ou abrir o mar para Minas Gerais. Isso é verdade, mentira? Qual que é? O folclore que eu sempre ouvi de Minas, né? Que o mar tem um grande recalque, porque não consegue banhar Minas Gerais. Esse é folclore de vocês, não é meu. E ali, esse meu discurso, quando eu falei, vou arranjar uma cela pro mar, eu continuo, brincadeiras à parte, e continuei meu discurso. Agora, um jornalista levar ao pé da letra isso, como se eu quisesse ensacar vento, pelo amor de Deus, tá? Sem comentário. Eu continuo defendendo uma saída pro mar pra Minas Gerais, tá ok? Tá certo. Deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República, ano que vem, conversou conosco aqui ao vivo no Jornal da Itatiaia. Deputado, obrigado pela sua presença, uma ótima sexta-feira, viu? Muito obrigado. É coisa rara encontrar um programa ao vivo para debater assuntos comigo. Estou muito feliz, parabéns, muito obrigado, Minas Gerais. Obrigado, deputado. Agradecemos aqui em nome do Júnior Moreira e da Aline Neves.